Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou o Luciano Souza e esse episódio é o 70. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, queria agradecer a audiência do Em Questão. Você que está nos acompanhando, muito obrigado por ter se inscrito no canal, por ter curtido, por ter compartilhado e apertado o sininho. E você que vai nos assistir, curta, compartilha, aperte o sininho e que você vai receber novos conteúdos do Em Questão Cast. Queria agradecer também aos nossos apoiadores, a LTS Síndicos, a G5M, Bela Telha, Fast For You, LD Tech, Enzino Bombas, Casa de Bombas São Paulo, Premier Piscina, SEAP Segurança e Serviços, Espacial Imóveis, Conexão Day, que a gente tem falado aqui, muito legal, Colabora Engenharia, Migratio Soluções e falar do José Elaine, né? Dia Feliz, 1000 crianças, né, Anderson? 1000 crianças. Queria apresentar meu amigo Anderson Ninguém me conhece, da LTS. Né? Ninguém me conhece, é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, né? E aquilo que nós sempre falamos, nós não acreditamos aí essa audiência. Aí, não. Né? Mas vamos seguir, né? Tem ficado muito bom. Hoje o tema é falar vida de síndico, né? Em condomínio. E a gente tem uma pessoa muito especial aqui, né? Em peso. Eu vou falar pra uma você safra nova. Isso é muito bom. E corajosa. O nome é muito pesado, muito pesado. É que eu nem sei falar o nome. A gente nem vai falar que a gente é de outra emissora, porque... Não, só fique Não, quieto, brincadeira. A gente tá com a Júlia Rashikorski aqui. Seja bem-vinda, Júlia. Oi, muito obrigada, gente. Pronunciou certinho. Tá vendo? Prazer estar aqui. Treinei Obrigada bastante. pelo convite. Não, Júlia, é um prazer estar com você aqui. Júlia, conta um pouco da sua história, conta um pouco da sua vida. A gente já sabe de quem você é filha, Márcio Rashikorski. Conta um pouco da sua história, como você está lidando com essa situação, com nome, com peso, como as pessoas te cobram pra gente, pro pessoal do Em Questão. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite. Vou começar do começo, claro. Né? Os meus pais se separaram quando eu tinha 8 aninhos. E aí, desde então, eu sempre fui morar com meu pai. Então, tinha uma criança de 8 anos com ele, sem babá, com um monte de lição de casa pra fazer, não dava pra me deixar sozinha. O que eu fui fazer? Ir nas assembleias com ele todas as noites. Uau! Só que não tinha coisa online, era só presencial. Sim. Então, enquanto ele se esgoelava no microfone, gente brava, perguntando as coisas, estava eu lá fazendo lição de casa. E aí foi um dia, 2, 1 mês, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E cá estou hoje em dia também começando a tocar as minhas primeiras assembleias sozinha, me formando em Direito, né? Me formo ano que vem, graças a Deus, não aguento mais, é muito chato. E tô me especializando também em Direito Imobiliário, nessa área condominial, e tô super feliz porque eu tenho um professor ao meu lado, Uau, né? Todos e que os professor, dias. Hein? E o caminho é difícil, justamente pelo que você falou, né? Pelo sobrenome forte, que vem um peso, que as pessoas têm bastante expectativa, mas que ao mesmo tempo já tá bem pavimentado. Então, quanto mais eu aproveitar, melhor pra mim, né? Então... É um baita desafio. Estamos construindo e agora tá indo mais rápido as coisas, né? Porque... como eu tô conseguindo ter conhecimento sobre as assembleias, sobre as pautas, os itens, as dificuldades que um condomínio tem, que normalmente são as mesmas praticamente, seja num prédio de rico, de pobre, classe média, sempre são os mesmos problemas, não adianta. Eu tô começando a adquirir técnica, então automaticamente eu vou ficando melhor também para tocar as assembleias, sanar as dúvidas dos moradores, enfim, tá sendo um processo bem bacana. E eu tô numa fase, hoje em dia, assim, bem legal, porque tá vindo bastante coisa nova ao mesmo tempo. Isso é legal. E meu pai me ajuda a peneirar, né, as oportunidades e que eu consiga focar nas boas coisas, então tá bem legal. Eu vi que ela já fez a primeira assembleia dela sozinha, Anderson. Uau! E como que tá sendo isso? Como que você tá absorvendo sem estar com seu pai? Porque quando você tá com ele do lado ali, a questão você tem uma segurança. Você tem um pouco de segurança. E quando você tá sozinha, como é que tá sendo? Vocês acreditam que eu fiquei mais tranquila sozinha do que com ele? É que aí você pode falar algumas coisas que ele não Porque vai se te eu corrigir. falar meio abobrinha, tô falando abobrinha, ele não fica, não, tá errado. Não sei o quê. Quando a gente tava, assim, as AGIs, que são as Assembleias Gerais de Instalação, é mais delicado. Por quê? As pessoas às vezes estão bravas com a construtora e aí respinga no cerimonialista. Passa do prazo de carência, as pessoas estão bravas e querem saber sobre multa e mexe no bolso e automaticamente os ânimos ficam mais acirrados. E aí eu faço com ele, porque daí quando tiver alguma dúvida mais técnica com respaldo jurídico, ele tá lá e ele toca a maior parte da pauta. Os pré-operacionais, que é para você escolher o síndico e a administradora antes das AGIs, que tem algumas incorporadoras já fazendo isso, eu tô tocando sozinha.
E aí é bem legal, porque daí eu me relaciono com o síndico que vai se apresentar, com a administradora que está também se apresentando. Começa a criar uma relação da Júlia com a construtora, né? Isso com as meninas do relacionamento. Então, é a Júlia como extensão do Márcio, mas também a Júlia começando a fazer seu próprio nicho de relacionamento. Então, tá bem legal essa fase. A Júlia, a extensão do Márcio, mas vindo com a tecnologia. É a Júlia inovando, né? É a Júlia 5.0. 5.0. Júlia, você já passou por alguma situação, assim, desagradável, que seu pai esteja aí do lado, falou assim, calma, respira fundo? Cara, eu tenho muita cara de menina, né? Então, assim, eu tenho 25 anos, mas parece que eu tenho 17, 18. Sim. E eu acho que independente do semblante, né, da fisionomia, se você tem competência, se você falar as coisas certinho, independente, a pessoa não vai te perguntar da idade. Mas no início, quando não se ligavam que eu era filha do Márcio, meio que me deixavam de escanteio por achar que eu sou jovenzinha, não sei o que. Essa menininha é boa, mas... Aí depois a pessoa fala, putz, não, calma aí, ela é filha do Márcio, vamos dar mais atenção. No começo era meio assim, que eu falava... E se eu não fosse a filha dele, você ia me tratar assim, né? Com desdém? Não é legal. Se eu fosse a secretária dele, a estagiária dele, você não ia me dar atenção. Mas, no geral, eu não tenho do que reclamar. Assim, como meu pai tem sempre as portas abertas pra ele, isso automaticamente passa um pouco pra mim, né? Então, as pessoas me recebem sempre de braços abertos. E também não tem motivo pra fechar as portas, né? Sou uma pessoa legal, pontual, cada vez mais me desenvolvendo. Então, acho que tem uma boa condição entre as duas partes. Sim, você veio de uma estrutura legal já. Você trabalhou na CEL, né? Trabalhei na CEL como gerente comercial. Então, eu ia já nas assembleias, mas para apresentar comercialmente a administradora, né? Sim. Eu amei trabalhar na CEL. Eu fiz estágio em direito tributário, depois direito trabalhista. E meu pai falou assim, vem pra área de condomínio que você vai se dar bem, né? Porque, você é minha filha, eu conheço uma gama de pessoas. E 2, porque você é desenrolada, não tem jovem, você vai começar a se encaixar bem. Fato é que isso tá acontecendo. E ele falou assim, primeiro vai trabalhar numa administradora pra você entender como que é administrar um condomínio. Porque são competências diferentes do que um síndico tem, né? E do que um cerimonialista, eventualmente, numa assembleia tem. E aí eu fiquei como 1 ano e meio como gerente comercial. É difícil, porque não tem tanto glamour, um administrador, assim como vocês, síndicos, também devem saber que tem zero glamour. E agora, do lado das incorporadoras, tem mais glamour, né? Então, você é convidado, você tem até lanchinho, assim, quando você chega. Então, é outra vibe. É outra vibe, porque pra nós não tem nem água. Olha, agora tem que perguntar pra ela como é que ela faz pra não ter olheira. Porque, filha do Márcio, tá trabalhando em condomínio, trabalhou na CEL, tá entrando em tudo quanto é lugar, assim, aprendendo cada etapa. Mas isso é o bom e à noite ela pega o livro pra falar assim, puta, tem que estudar. E por isso que eu não vejo a hora de me formar. Eu não vejo a hora de me formar. É problema. Eu me recordo do meu. E o pior, né? Eu só fiz só pra ter, porque de primeira formação é administração. Eu só quis só direito só pra entender mais. A minha história com direito, ela tem que finalizar por uma questão pessoal mesmo, assim, de meta pessoal, intrínseca da Júlia mesmo. Eu comecei direito, aí falei, não quero mais, tranquei. Aí fiz 1 ano de gastronomia, né, que eu adoro cozinhar, tudo, acho super legal. Falei, nossa, vou abrir meu restaurante. Voltei a fazer direito, preciso findar, e hoje em dia faz super sentido. Então eu faço um bolinho... no final de semana e ainda vou ser advogado de labor. De falar, que bom que eu decidi seguir, porque pra compor, né, exatamente o que meu pai faz muito sentido ser advogada também. Ter a coincidência. Querendo ou não, puta, é advogada, já chega, né? Mas eu posso falar uma coisa pra você, falando do lado aqui, do lado do síndico. Por mais que a gente tenha embasamento jurídico de uma empresa, que a gente tenha uma administradora, o síndico ele tem que saber de tudo um pouco, sabia? Sem dúvida. É sempre legal, eu acho que o cara participar sempre de um curso voltado para condomínio, falando de termos técnicos, falando de a parte juridiquês, para que ele possa... Porque quando você pega um morador que tem um pouquinho de conhecimento, ele não ser quebrado das pernas. Porque tem bastante disso. Que até espera, falou, não, peraí, vou falar com a Júlia fala com você. Não, você vai responder para mim aqui. Porque é você que está me notificando, é você que está colocando os termos e assim vai. E o maior problema, né, Júlia, problema, mas é maravilhoso, é o bendito Google. Os moradores pega lá e nós já falamos muito aqui. É o chat. O cara pega,
olha lá, olha, segundo o Código Civil, aí, né, em geral, eu deixo ele falar assim, mas o que a sua convenção fala? Mas o Código Civil está acima da convenção. Eu falei, pera, a convenção, ela é criada dentro do Código Civil. Então, o que ela tratar, o Código Civil, ele é coadjuvante. É a convenção que é a soberana. Pra você colocar qualquer coisa na convenção, automaticamente tem que estar dentro da lei. Então Exato. você se respaldou no código jurídico, inclusive para redigir a convenção de Exato. condomínio, né? E muita gente pega lá no Google, enfia lá as leis, artigos, e acha que essa é a verdade. E eu acho que você já teve assim esse olhar nos condomínios que tem a pessoa que é, vamos dizer, Google maníaco? Não, nossa, Google maníaco e acha que sabe. Então vai estudar direito, vai fazer o curso de 5 anos, depois você vem 5 falar. Ó, pra gente poder falar de tecnologia, e você sabe muito bem, hoje a gente tem esses IAs, né? Que você coloca as coisas lá e ele vai te dando as questões. Tem ajudado bastante síndico que literalmente faz as coisas da forma correta. Porque se colocar, dependendo da informação que você colocar, ele vai responder aquilo daquela informação e você vai jogar no grupo. Depois não adianta reclamar. Eu falo que o básico não estão fazendo. Que a maioria coloca lá no chat para poder te cobrar e não lê. Aí manda para você uma questão com um artigo que não faz parte disso. A gente tem casos que o cara pede a lei da transparência, que não existe a lei da transparência. Porque assim, a gente fala de você ter transparência dentro do condomínio quando você vai pedir 3 orçamentos para poder fazer uma licitação, para poder apresentar isso para o condomínio. Mas nem sempre é a melhor opção. Sim. Porque às vezes o condomínio escolhe errado e aí o que ele faz? A culpa é sua. Você entendeu? Sim. Então você sempre apresenta, tem a empresa que mas essa é a mais cara, ou é a do meio. Mas, cara, é a empresa que vai te entregar uma qualidade, vai te entregar um trabalho, e não existe isso. Se não for aprovado, se ninguém aceitar, o síndico tem direito de escolha. Pegando esse gancho, né, assim, é claro que vocês sempre serão ocupados, né? Os síndicos, porque eles pagam o salário de vocês. É a primeira coisa que eles, ainda em pleno século XXI... Aqui eu pago o seu salário. Dá carteirada, é assim que funciona, vai... Hoje é um pouco mais sutil, mais elegante, mas não deixa de ser uma carteirada. E uma coisa que meu pai fala é sobre decisão colegiada. Então joga para os condôminos. 3 opções, 5 opções, eles escolhendo, anota, documenta, se ficar respaldado e não tem dor de cabeça. Mas é que a gente tem dois âmbitos, né? 2 casos, né, nesse sentido. Que é o caso emergencial e que é o caso que você vai abrir uma licitação, literalmente, que tem um tempo, vai projetar uma obra, vai ter tudo. Aí sim, mas quando é um caso emergencial, literalmente a escolha é do síndico. Mas daí você, como representante legal, você assume todas as responsabilidades. Então, automaticamente, você tem mesmo que escolher, senão quem tá ferrado é você no final. Até porque é uma coisa emergencial e você tem que fazer. Se não, imagina, dá algum pepino e a parte criminal, você vai lá responder, pelo amor de Deus. E nós falamos isso, né, Júlia, que o síndico, ele é o responsável civil criminal. Ambiental, hoje em dia, todos os âmbitos. Tudo é ele. Então, assim, calma, né? Você quer ficar no meu lugar, então daí você também vai decidir rápido. Exatamente. Né? Então, assim, você tem que tomar. E olha que nós fazemos umas coisas, assim, um exemplo. Aprovamos o orçamento em assembleia, ok. Mandamos um comunicado para os moradores, abrindo a licitação para que eles indiquem. Quanto de indicação tem? 0. Você tem que tomar... Ok, vamos lá, buscamos, fazemos lá, como algumas convenções, e não tem a lei de, tem que ter 3 orçamentos, é algo convencionado, não que existe uma lei. Mas você tenta fazer, mesmo fazendo, abre comunicado para todo mundo, fecha a licitação, faz, ainda assim vai ter o jogo de que, é esquema de A, de esquema de B. É o primo dele que tá por trás da empresa. Então, você fala, você indicou alguma? Você teve 15 dias pra colocar. Você indicou? Então, por que você gosta de ser chato, né? Mas isso, Júlia, é legal a gente até comentar aqui e você tá mostrando isso. Porque assim, o síndico, ele tem que... Quando ele tem a verdade, ele fala a verdade, ele consegue ser dessa forma. Quando ele fica naquele jeitinho, não, vai nesse aqui... Cara, ele vai levar chute na bunda. E olha que nós somos duros, hein? Eu sou casca de ferida. A gente tava comentando aqui nos bastidores, ele parece ser bravo mesmo. É que o que eu falo muito, né? E eu sempre dou toque pros síndicos. A convenção é seu escudo e sua espada. Você tá fazendo exatamente o que ela tá apontando e não importa o que é. Olha, existe...
Pô, tem que fazer reformas em condomínio. Já tem uma normativa 16280 para isso. Então você tem que seguir com RT, seguir com técnico responsável, seguir com projeto. Sim. Nós temos um caso num condomínio, o condomínio tem 7 anos, Júlia. Quem estava antes de nós não fazia nada disso. E estava tudo bem. Agora, nós fizemos a licitação aberta. Ficou aberta 2 meses. Eu falei 15 dias, ó. 2 meses. Nós temos um desenho em que eu falo que até a culpa é minha. Nós fazemos o quê? Eu faço reuniões mensais com os moradores online. Moradores, não conselheiros. Com os moradores. Conselheiro eu faço uma mensal. Nós fazemos... Eles participam de tudo. Mensalmente. Passamos para os moradores, olha, tudo que está passando e os projetos de melhoria. Depois, passamos isso para uma assembleia. E depois, aprovado, nós abrimos a licitação e executamos. Mesmo assim, tem um grupo dizendo que vocês estão errados nisso aqui, está demorando muito. Aí nós falamos, tem que demorar. Primeiro, a licitação. Eu tenho uma verba. Segundo, eu tenho que ter o técnico responsável e o projeto. Terceiro, se eu vou construir, eu quero estudo do solo. Quarto, eu quero projeto executivo, Aí as pessoas ficam olhando, mas antes eu falei, tudo bem. Só que fazendo isso, deu um sinistro, a seguradora 100% vai pagar. Agora, se eu não tenho nada disso, primeira coisa Júlia, que a seguradora vai falar assim, quem é o técnico responsável? Cadê os laudos? Cadê isso? Aí e nós falamos muito aqui da economia porca. Super. Eu falo assim, gasta uma vez. Ao meu ver é caro? Não é caro. Observa. Sim. Né? E é isso em todos os condomínios, e empresa né? respaldada no mercado, né? Não vai inventar de pegar uma empresa pequenininha para fazer uma obra gigante. Não adianta, já tem as consolidadas, já tem as que são bem aceitas e no tem mercado, caixa que o pra síndico fazer. Recomenda. E outra, só faz se você tiver um caixa gordo. Senão não adianta, você vai ficar... Não faz sentido você trazer uma benfeitoria, uma melhoria pro seu prédio se o seu caixa tá defasado. Exato. Esquece. Aí é a gestão do síndico, não, Sim, né? Não é dos sim. moradores sobre isso. E, né? é isso. E isso, se nós olharmos aqui, eu trato isso como patologia. É uma patologia tão comum que e é muito fácil de resolver. Né? E eu acho que esse é o grande problema. E tendo essa ideia, esse viés todo que eu falo de patologia, na sua opinião, você tem aí eu falo assim, um monstro, né, que é de saber, né? O que você está olhando? O problema é mais falta de conhecimento ou humildade de alguns de dizer assim, eu não sei, mas eu não posso deixar o outro, eu não vou chamar um técnico. Qual seria, ou um terceiro viés? O que você olha com seu olhar jovem, né? Porque nós é velho. Não. Olhar jovem, nós não é falei velho. nada, hein? Nós é velho. O que você acha que esse mercado tem, que é um mercado crescente, né, Júlia? Sem dúvida. Qual é a sua visão? Que você deve ter cruzado e está cruzando com prédios com patologias. É que, assim, tem os prédios que são de integração, que já são existentes há muitos anos, aí vai trocando o síndico, a administradora, e os que eu tenho mais contato são os de implantação. Então ele não tem histórico, e automaticamente ele não tem patologia. A gente vai descobrindo isso tudo ao longo dos meses. Então é um trabalho diferente do que você estava falando sobre um prédio já existente com 7 anos. Lá na implantação, a dificuldade do síndico é o quê? Fazer caixa, saber qual o percentual de inadimplente, porque ele não tem histórico, como que ele vai conhecer os moradores, o estilo de comunicação, o estilo do prédio, o estilo dos moradores. Então é um outro rolê, é uma outra logística, é uma outra interação que ele tem que ter com os moradores do que um síndico que pega um prédio já com histórico, caminhando, com defeitos, com pontos fortes, pontos altos. Eu acho que é uma coisa diferente. E eu tô numa fase boa de implantação, porque só tá subindo prédio, né, gente? Você bate subindo 3 prédios, outros 6. Eu falo, meu Deus, quanto espaço pra todo mundo trabalhar. Às vezes eu vejo o síndico um rival do outro. Eu falo, não precisa. Não precisa. Tem prédio pra todo mundo. As administradoras querendo pegar prédio no outro. Calma, tá nascendo um monte, tá subindo um monte. Posso falar pra você? A gente fala aqui, a gente montou uma empresa e a gente fala pros síndicos que a gente traz aqui. A gente não é concorrente. Não sou. Até porque... dependendo do local, você não consegue assumir tudo. Não, você não consegue senão fazer sua tudo. empresa
cai o ritmo, cai a qualidade e você vai perdendo prédio. Você pega 6 e perde 4. O que adianta? Então, Nada. e você tem que fazer um trabalho exemplar, né? Perante aos moradores. Então não dá para você assumir tudo de uma vez. Então você acaba fazendo parceria. Chama um cara e fala, ó, tem um prédio perto da onde você atua, te indico lá e você faz o que tem que ser feito. Então eles têm que parar com essa rivalidade, porque o que acontece? O que acontece no mundo condominial? Quem é que fica nas imersões? Quem é que vão nos eventos? São síndicos. Eles trocam ali, né? E aí você vê que é uma coisa que, cara, não tem o porquê, né? E eu que tô chegando, né, agora, comparado com você, que a gente tava também conversando Que nos é velho. bastidores. Tá há 24 anos isso? Sou eu. Eu ambulante. Ei, que ele tem de condomínio sou eu ambulante. Ou seja, eu que tô há pouco tempo, ainda assim eu só vejo as pessoas repetidas. As mesmas carinhas, as mesmas pessoas. É figurinha repetida, o que é bom, ok. E a jovialidade, essa nova geração, porque os síndicos vão ter filhos. E eles podem sim seguir e também querer ser síndico. Pode ser Júlia, que sim. Você tem 17 anos que tá Então- no mercado. Porque desde os 8, né? Acompanhando o pai. Exato. Por osmose, sim. De começar a Sim. repetir, reproduzir sem saber, sim. Agora, estudando, tudo faz Encarar pouco tempo. essa... E Encarar e entender que Tenho tem certeza, Sim. eu tenho certeza que a gente vai encontrar alguém que sentou com a Júlia e falou, não, filha, eu vou trazer um copinho de leite, um Não, café aqui. a Rose, que é a diretora da CEL, que foi a minha chefe, né? Rose, te amo. Queremos ela aqui. Ela me ajudou já na lição de casa. Ela Então, me ajudou olha na a lição. história. Aí aqui. ela fala, cara, hoje você tá trabalhando com seu pai, você tá grande, uma mulher trabalhando, tocando assembleia, eu te ajudei na lição de casa. Aí eu olho assim pra ela e falo, que Não, demais. mas isso é isso que eu acho que o mercado sente falta. Uma coisa que eu até brinco muito, assim, eu acho que o manual que a velha aguarda, parece que ele comprou no camelô, porque exatamente o problema. A vai ser A em todos, B vai ser B em todos. E cria um vício também. E não tem uma inovação. Sim, o meu pai, trazendo, né? Eu falo meu pai, o Márcio, mas estamos entre amigos aqui, não vou ficar falando Márcio. O Márcio eu deixo pra falar quando eu tô numa reunião, tal. No podcast claro. é meu pai, meu papai mesmo. Não, tá certo. Tem que... Ele diz que são sempre os mesmos problemas e que se você souber responder, você sai na frente de todo mundo, com flexibilidade e razoabilidade. Então essas duas palavras reinam muito dentro da minha cabeça mesmo quando eu venho com algum problema. Então na CEL tinha um cara super mal educado, antissocial. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode tomar as providências? Tem que falar com o síndico, tem que a administradora notificar. Aí o síndico não concordava. É tudo com flexibilidade e razoabilidade em qualquer assunto. Exceto crimes, extremos, exceto, né? Quando você tem muito aquele cara persistente, porque você tem, literalmente você pode falar assim, respondo da primeira vez com educação, respondo da segunda. A terceira vez você já não consegue ser mais aquela pessoa calma. Mas o que você faz? Você vai falar, cara, melhor parar por aqui, porque eu acho que você já ultrapassou o limite, né? Então a gente tem esses casos que a gente tem hora que a gente fala assim, e aí? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o que tem que ser feito? Então, é assim. Sim. E aí você vê que não tem jeito. Quando a pessoa, para nós síndicos, eu falo que quando você tem uma pessoa que não tem empatia, que ele já olha para você e já... Na verdade, eu falo que a pessoa já te desdenha, né? Ela já fala o que ela acha de você sem te conhecer. Sim. Então você acaba não conseguindo. Você tenta, tô aqui, cara, vamos conversar. O que você precisa? Não quero conversa. Simplesmente faça o seu trabalho. Que é assim, eu pago. É que o cara deve ser assim também no trabalho dele. Ele deve ser assim com a mulher dele, com os filhos. Ele deve ser um cara chato. Não é que ele escolhe talvez o síndico e fala, vou ser chato. Ele deve ser chato, imagina, deve ser chato o dia inteiro. Não é que ele chega na casa dele ele é mala já, sabe? Só que mal sabe ele que enquanto ele tá trabalhando ou enquanto ele tá fazendo o home office dele, tá tudo andando no condomínio justamente por conta de um bom síndico, né? Sim. Então, manutenção de portão, interfone, bomba. Sua piscina tá limpinha porque o síndico alocou e treinou uma boa equipe pra limpar a piscina, a portaria tá funcionando, tá abrindo o portão pra você porque tem um porteiro legal, com uma boa terceirização. Então, ele não consegue enxergar isso porque tá incutido no dia a dia e ele mal percebe. E isso é muito ingrato, né? O trabalho do síndico é pouco valorizado. E, nossa, por isso que eu não quero ser síndica, gente. Eu admiro, mas tenho zero vontade de ser não, mas você já participa de uma parte Mas disso, né? mas você tá fazendo implantação, mas é só cerimônia. Só cerimônia. Eu acho que implantação, na minha humilde opinião, que eu já fiz muitas, né? Eu não posso falar qual
por qual administradora, mas eu acho que o pior de tudo é a implantação. E falta no mercado, né, Luciano? Nós falamos aqui, faltam síndicos especializados na implantação. Porque o início de tudo é o que você tem que fazer certo, né? Senão esse condomínio vai ficar 3, 4 anos com câncer lá e até alguém bom vir e resolver. E até retomar isso tudo, putz. Você imagina um condomínio com 4, 5 anos começar do zero? Porque é começar do zero. Veio um pra nós assim. Não, vários. Você vê que hoje você tem eu falo que tem no mercado aí um bando que se junta para fazer assim, destrói, o outro é o salvador. Isso eu acho horrível, porque eu sempre falo pro Anderson, quando a gente trabalha com pessoas, e ainda mais que mexer com o dinheiro deles, porque é o dinheiro deles, né? Você tem que pensar no que você gostaria para você. Eu acho que isso é o ideal. Como que você gostaria que a pessoa te atendesse? Como que você gostaria que fosse o seu bolso, né? Então, se a pessoa não tiver essa empatia para poder trabalhar, eu acho que... Só que ao mesmo tempo ele tem que te dar espaço para trabalhar, lógico, também, né? Deixa que também. É o que é difícil, o síndico, né? ele tá se profissionalizando, ele tem técnica, ele é totalmente impessoal, porque ele não é de nenhum grupinho do WhatsApp, da piscina, do churrasco, e ele tem agilidade. Então, se você me contratou como síndico, deixa eu mostrar meu trabalho também, depois você opina, depois de alguns meses, né? Dá um espacinho também, isso, né? Isso, Júlia, é o que é ruim. Porque fica esses grupos, aí todo condomínio tem aquele grupo. Imagina, o grupo fica todos os dias te mandando 800 mensagens por besteira. Sabe o que seria legal? Chamar a Júlia pro programa. Ela já tá participando Hora do Pau. Hora do Pau. Hora do Pau é da hora. Ixi, pelo nome eu já tô tem um programa já aqui, tô Júlia, aqui. que a gente faz o seguinte. Toda a assembleia que a gente participa, porque a gente vê que é uma coisa assim, a gente iniciou falando o seguinte, vamos analisar assembleias que a gente participa e vamos verificar o que as pessoas fazem e como que é feito. Então você vê, tem aquela jogada daquela administradora pequena que blinda o síndico, e você tem aquela jogada do conselho que quer trazer uma pessoa para se blindar, porque eles fizeram cagada o tempo todo, então eles querem... Porque o que acontece? Sempre é assim, a gente fala muito da responsabilidade do síndico. Só que hoje o conselho está tendo responsabilidade por tudo que está acontecendo. Convenção. Ele representa os demais moradores também. E o conselho estraga o condomínio. Quando se tem um síndico zoado, que o conselho aprova tudo que o cara faz, acaba o condomínio. Contamina o condomínio inteiro. Sim. E fora os conselheiros que estão lá para ajudar, é mais atrapalham que ajudam. Sim, Nossa, sim. A gente tem casos aqui que é absurdo. O cara chama a gente para participar de uma assembleia, que você vê que a assembleia já está direcionada para um cara ganhar. Isso é horrível. Não, eu falo muito, né? Vocês vão participar? Vai ter apresentação antes? Não. Por que eu vou? Porque aí quando você vai, Júlia, nisso, não sei, acho que você vai pegar muito isso, você vai ver o seguinte, o grupo X trouxe o síndico dele fez a apresentação para os moradores e tal. Então é injusto para os outros síndicos que chegou agora. E a famosa frase é, vocês têm 5 minutos. Nossa, isso é horrível. 5 minutos você não mostra Não, nada. aí você vê o seguinte, 5 minutos e cada um faz uma pergunta, tem tanto de duração. Aí você vê que o cara só direciona a pergunta pro cara. Direciona a pergunta pro cara e você fala assim, aí você fala assim, eu acho que não preciso mais falar, porque... Implantação é essa guerra. Implantação tem isso. O grupo dos proprietários, já tá tudo pronto. Antes de implantar, de entregar chaves no pré-operacional, que eu falei que é 1 mês antes da AGI para escolher síndico administradora, já tá tudo arquitetado, assim. Eles no chat da assembleia, aqui meu pai na frente, eu só de zoinho aqui acompanhando. Vamos votar em tal. Manda no grupo do WhatsApp. Eles já montaram um grupo do WhatsApp antes, estão anos lá. Não adianta nem a gente às vezes selecionar, porque já tá. A gente só apresenta, mas daí é surreal a diferença de votos, justamente porque eles se programaram para votar num só, que eles já pesquisaram, já escolheram, enfim, foram pra cara. Nós temos um caso que nós fomos falar, não vou falar qual que é, não dá pra falar, porque foi bizarro. Me chamaram, a administradora conhece o trabalho da LTS, e falou, Anderson, vocês são especialistas. E eu já virei e falei assim, qual que é a margem? Qual que é o valor? Ela passou o valor, eu falei, ok. Fui lá, aqui em Alphaville, e aí eu conversando lá na porta, eu já vi isso, já estava tudo esquematizado, eu falei, ok. E aí eu só disse para os moradores, olha, essa é a fase mais importante. Ainda virei e falei,
fiquem tranquilos que vocês vão chegar a 60% de inadimplente. Vai ser comum. Aí todo mundo olhava, como assim? Eu falei, você é algum... Né, até uma que falou que é mãe de Ná, eu falei, não, é que é normal. Porque as pessoas vão receber as chaves, vão reformar os apartamentos do jeito que elas querem. Os juros do cartão de crédito é muito maior do que os juros do condomínio. Então, primeiro eu resolvo minha casa. E aí eu falei, olha, e aí comecei a explicar, tal. E aí nós não ganhamos, porque eu já sabia, eu já tinha sentido o cheiro. E aí eu falei, olha, só tomem cuidado, quem vem aqui tem que ter experiência. E falei, tem que ter cuidado porque ele vai querer gastar mais do que a primeira PO. A PO vocês vão ter que analisar nos 3 meses depois. Não ganhamos. Aí a administradora, 4 meses depois, virou e falou, Anderson, eles estão fazendo baixo assinado para tirar o cara. Eu falei, mas por quê? Por quê? Porque ele quintuplicou o valor do condomínio. E aí começa. Mas eu vejo muito isso, assim, o síndico vai e coloca um valor baixinho na previsão orçamentária, a administradora apresenta, todo mundo fica feliz, fica depois cheio de rateio. Faz direito, começa com um valor razoável, justo e que vai atender, né? Que atenda o condomínio do que ficar fazendo rateio, que é pior ainda. Mas é pior ainda. Isso. Do supetão, mais 10, mais 20. A hora que você vê, duplicou o condomínio por rateio. A gente tem casos aqui que a gente coloca, a gente participou de alguns condomínios que a gente não foi chamado para ser síndico, mas sim para dar suporte pro síndico que está no condomínio. A gente abriu mão, porque a gente viu que era um condomínio de alto padrão, que eles não seguiam o que mandava a convenção. Então, o que eles faziam? Eles não faziam manutenção preventiva. Então, o que eles faziam? Não faziam manutenção preventiva. Eles destinavam valores da verba... como que é o nome, Anderson? Da verba do fundo de reserva para manutenção corretiva. Não reposicionava esse dinheiro. A casa está toda caindo. Não tem manutenção de nada. O que a gente falou? Primeira coisa, quando vocês assumem a casa, levanta tudo, pega os contratos que vocês têm, levanta os contratos, verifica literalmente se tem contrato abusivo, que cada um faz e começa a direcionar de uma forma correta e agora começa a fazer as manutenções preventivas. Nossa, perdeu todas as garantias. Não, já foi tudo. Nossa, foi beleza. Mas o condomínio está assim há 13 anos. Não, já era, mais do que perdeu. Vou falar de situações que a gente foi avaliar com o engenheiro. É um condomínio de alto padrão, com 7 torres, 780 unidades. E o que acontece? Lá ele é aquele piso elevado. Em cima do edifício garagem, ele tem aquele piso sobre piso, que é o piso elevado e o escoamento. A gente andou naquele piso, que é umas plaquetas que tem aqui, perto do estúdio. E a gente falou para ela, olha, cara, olhando essas plaquetas aqui, vocês vão ter que fazer manutenção em tudo, tá tudo trincando. Isso foi numa quarta, no sábado, a subsíndica caiu no buraco. Nossa. Você entendeu? Então, para você ver que a gente nunca falou besteira. E muitas coisas que se perderam. E por mais que seja responsabilidade do síndico, ele vai ser, eventualmente, se ele não tiver lá processado e pagar eventualmente alguma coisa, ainda assim quem arca com isso tudo são os condôminos. Então, e o pior disso tudo, o conselho aprova isso. Porque pro conselho ele acha... ruim. Então, né? porque ele acha que ele não tá gastando. Ele não tá... como que eu posso dizer para você? Ele não tá trazendo aquele transtorno de ter que ficar fazendo isso e isso, ou aumentando o condomínio. O condomínio é barato, pra você ter uma ideia. O condomínio, eles não tiveram aumento da forma correta. E aí fica jogado. Os caras têm manutenção toda bagunçada, ferramenta sem plano de manutenção, não tem né? nada, eles não tem nada. Plano... A gente, piscina com filtração, sabe, soltando o piso da piscina. Então, literalmente, você falava as coisas, você via que, mas o conselho não aceita isso. Falou, então vamos fazer o seguinte, eu não quero ser responsável pelo erro de vocês. Vocês têm que seguir o que manda a convenção. Sim. Se o conselho não quer seguir o que manda a convenção, já vou falar quem é o responsável, é a síndica que está à frente disso. Então, se ela não tomar providência, ela vai responder por um processo. Porque a hora que aparecer um advogado, alguém que conheça e queira verificar o que vocês estão fazendo, é problema de vocês. Ficou lá. E isso é comum, né, Júlia? Está cada vez mais comum. Entendeu? Sem dúvida alguma. Isso é ruim. Eu acho que hoje em dia, pelo que meu pai é das histórias, né, que meu pai me conta, síndico que roubava,
síndico que não sei o quê. Hoje em dia, ele falou que tá bem menor, que os síndicos estão se profissionalizando. Então, até fazendo fusão, né? Tem alguns síndicos que pegam, você combina comigo, a sua empresa tem X prédios, a minha tem X, vamos fazer uma fusão. Então, tem curso hoje em dia, tem mais lei também em cima do síndico, fazendo ele ser mais transparente, prestar contas. Os condôminos também estão sabendo um pouco mais dos seus deveres, dos seus direitos, das suas obrigações. Então, acho que todo mundo está ficando um pouco mais em simbiose no quesito de responsabilidades. Tem gente chata, como sempre, mas, no geral, as coisas fluem melhor do que pior, vai. Assim, tá aí. Né? Mas ainda falta muito ajuste. Nós sempre contamos um caso aqui, que nós somos num condomínio, e o conselheiro, né, você lembra? Virou para nós, nosso condomínio está bem, está maravilhoso, tem 300 mil no caixa e tal. O duro da experiência, Júlia, e você vai ver isso, é o seguinte, nós começamos a andar. Aí... Primeiro vamos falar para a Júlia qual é a especialização. O Anderson é fiscal. E eu sou operacional. Então, toda a parte de manutenção... Chatão. Aí, o que a gente fez? A gente faz, sempre que a gente vai visitar um condomínio, quando a gente é convidado, a gente faz uma verificação geral. Então, a gente pergunta de manutenção, pergunta do... E vai andando e olhando. E vai andando no condomínio. E aí, esse cara falou assim, o condomínio tá no azul, o condomínio tá tudo com as manutenções em dia. Aí, quando eu olhando, o Anderson... Comecei a olhar os lados e falou assim, Anderson, ele não tem 300 mil no caixa, ele não faz manutenção. Eu ainda falei, nós falamos assim, você tem menos 1 milhão. Ele olhava, falou, por quê? Falei, então vamos lá, ó. Aqui? Só as fachadas com lodo, você vai ter que lavar. E eu falei, olha aqui, a manutenção disso. Eu falei, e isso é até um mal, Júlia, que acontece pra caramba. O síndico, ele quer mostrar que ele é bom nas finanças, só que ele não faz a coisa mais barata, que é a manutenção preventiva. Sim. Ele quer fazer corretiva. E aí ele fica mostrando nas assembleias, olha como eu sou legal, arrecadei 1 milhão, só gastei 800 e sobrou 200. Não, ele deixou de fazer um monte de coisa. E isso respinga de novo no que a gente estava falando lá atrás de economia porca. Exato. O cara acha que tá arrasando, não, tá totalmente o oposto, tá ruim, vai dar ruim, isso aí. Vai dar ruim. E nós como assumimos, a LTS, ela tem uma coisa diferente. Nós criamos como empresa, daí o pessoal, mas todo mundo na empresa? Eu falei, não, tem 2 tipos. Tem o síndico que abriu um CNPJ para rodar nota, e tem aquele que vou abrir uma empresa com departamentos, etc. E a LTS fez isso. Então, eu tenho um departamento de engenharia, tal. E quando nós assumimos, 24 horas depois, a equipe vai fazer o checklist. E aí vem sempre a história triste, enorme, né? E você tá falando de equipe, né, de engenharia, enfim... o condomínio, acho que só você tá lá, né? E por trás tem toda uma equipe, né? Uma estrutura. Por isso que é importante ter um síndico profissional. A pessoa acha que, você tá lá, vai me atender. Não, tem toda uma técnica, tem toda uma equipe por trás. Muita coisa. Tem toda... E, inclusive, o que você tá pagando é baixo perto do que a gente tá fazendo, né? E nós falamos muito, Júlia, porque assim, nós pegamos um prédio que era tudo assim, daquele jeitinho, né? Pedricista. E nós falamos assim, nós lidamos com técnicos, né? O Luciano é um técnico. Então, assim, tinha um condomínio que tinha um problema de, acho que uns 6 anos, que todo dia faltava água no condomínio. Ele falava que tinha ar. Nós chegamos, e não deixava ir água pros apartamentos. Não, dizia que a Sabesp baixava a pressão. E dava ar. Aí o que acontece? Chamamos os engenheiros. Nós resolvemos em 2 dias algo de 6 anos e faz 1 ano e eles não... E o que era, afinal de contas? Não era nada. Aí assim, eles faziam algumas coisas. O cara subia na caixa, queimava boia. O cara, teve uma vez que a gente pegou, eles falaram assim, levaram uma empresa lá, que a empresa falou assim, a bomba 2 tá queimada. Eu sou da área, fui lá, fiz teste e liguei pro Santos. Não tá queimado, não, tá funcionando. E ela tá funcionando até hoje? Tá funcionando até hoje, nunca levamos pra Então você nota que este condomínio, ele vinha com o vício de que arruma sem precisar arrumar. E cheio de problema. Então nós entendemos que esse problema de falta de água era mais para ser o destaque. Sabe aquela história? Joga a cortina de fumaça para ninguém ver as outras coisas. Então nós olhamos, e esse exemplo é bem clássico, que hoje a grande maioria que está aí,
ele ainda precisa ter técnicos. E ele não quer, por causa da economia. Pra enxugar, né? Assim, tem síndico que está disposto a correr se debruçar riscos na empresa e abrir de fato uma empresa, né? Que nem você deu exemplo. E se debruçar à frente a esse trabalho, colocar pessoas legais e técnicas para auxiliar na própria gestão. Tem síndico que quer enxugar ao máximo, porque você não vão contratar isso, que senão vai ficar mais caro, aí não compensa. Aproveitando a Júlia, cara, você já deve ter visto de tudo, né? Você já viu seu pai passar por algumas situações, ainda mais essas situações de que o seu pai deve falar as coisas que tem que ser seguido e o cara achar que não. Sim. Né? Mas o que você já viu assim de absurdo que você já ficou apavorado, falando, meu Deus? Tá, eu quando criança aconteceram duas coisas assim que eu chorei até na assembleia. Antigamente tinha todas aquelas cadeirinhas brancas, né? Uma enfileirada, era bem curioso. Não tinha nem água, né? Você falou de água, que nem te dão água lá, também nem davam água, nada. Exceto pra mim, que eu era criancinha, às vezes levava um bolinho, um pãozinho de queijo e tudo. Mas meu pai já saiu escoltado de assembleia, porque ameaçaram ele, e assim, era um grupo grande de moradores insatisfeitos, e foi o que a gente também estava falando nos bastidores, sobre câmera. Hoje em dia, se alguém tá te ameaçando, você pega o celular, filma e fala, vou te denunciar, fazer um BO e você vai se ver. Não tinha como ele pegar o celular, né? Era fugir, e aí a gente foi escoltado pela polícia, e eu me lembro perfeitamente, e eu me lembro de uma vez que uma velhinha, ousada, tinha nem força no braço, coitado, pegou e tacou a cadeira branca nele também. Nossa senhora! E aí ele com o microfone falou, o que é isso? Não sei o que, todo mundo, não sei o que. E eu tipo, meu Deus, só queria estar em casa assistindo TV, o que tá acontecendo? E hoje eu não, né, tenho isso de cadeira branca, mas tenho mãozinha levantada online, né, então... como nesses assuntos uma online ajudou, mas ainda a pessoa começa a falar, você dá uma multadinha e fala, espera, quando ela começa a passar do ponto, hoje em dia a gente tem um controle maior, né? Você vai fazer, quando você vai fazer a assembleia, você coloca lá a pauta da assembleia, tudo, você deixa bem claro, pessoal. Interesse coletivo. Pauta com interesse coletivo. Isso aqui é individual, se trata com a incorporadora, comigo. Eu sou só cerimônia. Isso aí não tem nada a ver comigo. E começa a ter uma organização. Foge, né? Acaba fugindo. Né? Fica mais fluida. Online, porque você consegue manter a atenção da pessoa e dizer, agora tem essa pauta, são 7 itens, vambora, entendeu? Pra você ver, a gente coloca aqui no programa Hora do Pau e a gente tem muitas questões que perguntou pra gente, que a gente falou uma coisa aqui que teve um pessoal que achou que era absurdo. Quando a gente vai participar de uma assembleia de eleição ou reeleição, né? Reeleição não, porque a gente acaba já tá dando dentro do condomínio, mas eleição, a gente sempre fala que tem alguns itens que a gente precisa saber pra gente poder especificar pontos e falar da nossa gestão. E que cada condomínio tem um condomínio. Você tem que ler. Aí a gente fala pro pessoal, não é informação privilegiada. Vocês têm que entender o seguinte: vocês querem contratar um cara e quer que o cara jogue valores para você de orçamento, o que ele vai fazer sem ele saber o que está acontecendo dentro do condomínio. Não existe. Vocês precisam falar como que tá as contas do condomínio, se tem muita inadimplência, se as manutenções estão em dia, se o caixa tá azul, porque o cara vai fazer um trabalho em cima disso. E você precisa saber onde você tá pisando também, licença, precisa entender onde eu tô entrando, né? E tem gente que achou absurdo, você acredita? Não, porque vocês querem informação privilegiada. Então vocês não querem dar informação, vocês vai ter um nego que vai falar assim, eu tô na escura, então para cuidar desse condomínio é X. Você entendeu? Então, a gente fala aqui que quando a gente pega o condomínio na UTI, que o Anderson sempre cita isso, na UTI, a gente fala que se o síndico anterior não teve a coragem de ser participativo também na parte financeira, que é ajudar durante um período a ajustar o condomínio, fazer as coisas e depois voltar, a gente fala que nós somos diferentes. Porque quando você pega um condomínio, você tem um valor, né? Você tem o seu trabalho que é valorizado por isso, você tem um preço para isso, mas o cara pode conseguir, galera, vocês vão precisar de muito ou fazer rateio para poder pagar isso. Eu consigo ajudar vocês durante um período no valor, porque o valor para cuidar do condomínio de vocês é X, e eu consigo ajudar por X até a gente conseguir colocar a casa em ordem. Então a gente fala disso, né? Fala bastante disso. E você vê que no mercado, você vê que o cara tá lá. Não, Anderson, a gente pegou uns condomínios que o cara tá devendo 300 mil no caixa, 400 mil, e o cara chega lá e põe um preço lá de 10 mil reais. Não, vamos pegar esse. Aí depois o Anderson falou, liga pra nós. Cara, vamos ter que mandar o cara embora, porque os 300 foi pra 400. Não, falando em situações, né, assim, o meu pai tem uma amiga
que dentro desse prédio o síndico é morador, orgânico. Então, assim, ele foi proativo, teve boa vontade, mas no geral ele não é técnico como vocês, que de fato é a profissão, enfim, né? Ele tem o trabalho dele. E aí conversa vai, conversa vem. O condomínio não sei quantos anos tem exatamente. A gente tava falando sobre responsabilidade do síndico, explicando pra ela. O síndico não limpa a caixa d'água, não faz detetização, dessatização, coisas ligadas à saúde dos moradores. Então, é mais uma vez a importância de um síndico profissional, porque o síndico morador, ele tá lá com boa vontade. Nossa. Porque é o olho do dono, que não sei o que das quantas. E essa situação foi muito curiosa, porque daí já dentro do condomínio eu olho isso e falo, meu, que cara louco, porque hoje em dia eu tenho consciência que uma das responsabilidades é a saúde dos outros condôminos, né? Então você olha assim e fala, meu, como assim você não fez dessatização? Daqui a pouco vai estar cheio de... Você é bem louco, sabe? Medição ômica de para-raio, assim que você fala... Não tem como não fazer isso hoje em dia, independente se o condomínio é novo, se o condomínio é velho. E ele é síndico. E aí como que fica? E aí que entra de novo a figura importante do síndico profissional, que os condôminos não entendem que talvez isso de fato seja importante, né? Sim. E é uma coisa que literalmente que você vê, né? A gente vê os acontecimentos que futuros, né? Porque a gente sempre fala que leis, elas são base dos ocorridos, né? Então a gente fala aí, você fala do síndico Ludi Santos, que colocou carga a mais, que o prédio cedeu. Você vê, se o cara fala assim, não, eu virei síndico, eu vou fazer. A gente vê isso, que nem os condomínios que eu cuido, né, junto com o Anderson, a gente tem um caso lá que o cara viu o caixa com dinheiro e falou assim, não, que se eu pegar esse dinheiro eu vou fazer um negócio. Eu falo, cara, você não é assim, o condomínio acabou de sair das garantias, você acha que não vai ter coisa pra fazer? Você entendeu? Então a responsabilidade, eles não entendem. Se você fala, você pode falar quantas vezes você quiser. E outra, por isso que é fundo de reserva, né? Porque vai dar um pepino alguma hora, porque tem vida, as pessoas sobem, descem, andam, chove, faz sol, vai acontecer as coisas, é óbvio, e a condição sine qua non do condomínio ter problema, ter que consertar, arrumar, porque tem vida dentro dele, né? Então, uma coisa tá certinha, do nada pode vir uma chuva e, putz, cair alguma coisa, despencar alguma coisa. Vai acontecer, e é papel de vocês terem uma reserva justamente para não ficar no vermelho, né? E o duro quando a reserva desaparece, que nunca existiu, lembra? Sim, nós pegamos. Aí o duro assim, eu já trabalhei em administradora. Então fez o bastão da passagem e veio a pasta. E lá na reunião eu só folhei a primeira página. Eu olhei, eu só falei, essa pasta tá errada. O cara falou, mas como assim? A pasta, mas acabou de te entregar, você só olhou 2 páginas. Eu falei, não, tá errada. Eu falei, mas como assim? Que vocês falaram um valor na Assembleia e tem outro. E por quê? Uma coisa simples. Eu tinha lá a ordinária, entrada, 100. Gastei, 80. Fundo reserva, 204 mil. Tinha no fundo reserva, 204 mil. E aí começa a ter todo, somando mais 100 mil. Quanto eu tenho no caixa, na conta bancária? 140 mil. Eu ainda virei assim. Aí tinha uma moradora, olhava pra mim. Aí eu falo assim, pega a pasta, soma, pra ver se sou eu que tô louco. Ela, não, isso não bate de jeito nenhum. Ah, tá bom. E aonde eu tava? Aí o que nós fizemos? O que nós... Esse é o bom de ter mágico, trabalhado. Esse é mágico. O que Mr. M. Mr. M. Aí o que acontece? Daí eu pedi pro pessoal, falei, pessoal, vai ficar suspenso as pastas. Nós vamos avaliar de 2019 até julho de 2024 para entender se o meu saldo é resquício do fundo ou simplesmente é a arrecadação da ordinária. Demorou-se, tá. O que nós observamos? Aquele dinheiro de fato era a da ordinária. Gastou-se durante esse período todo o fundo reserva. Não. Nas assembleias de aprovação de conta, só colocavam, e nós tivemos acesso às apresentações, que arrecadou tanto, gastou tanto, só isso, mas não falava, olha, nós tivemos que usar, tá na convenção, tivemos que usar X valor. E foi-se isso. Isso resvala de novo no que a gente estava falando sobre transparência, prestação de contas. E você tinha
um subsíndico que ganhava benefício de isenção, E que hoje em dia nem cabe muito nem já cabe isso, mais, né? É. Mas você vê a construção disso tudo. Eu tenho que dar risada, porque isso é uma coisa que nós quando estamos vivendo. que a gente E aí o que aconteceu? Levei até a Assembleia, pus a pauta para processar o síndico e todos os envolvidos. Ok. O processo, a inicial do processo teve 180 páginas. Nossa. Aí as pessoas falavam assim: ai, Anderson, você demora. Aí ao lado jurídico, eu falei: não, eu não vou colocar uma coisa que é no sopro, você derruba. Não, é pautado. E o pior, a convenção estabelece que o conselho tinha que fazer vistas destas pastas. Nunca houve vistas. Excelente pra vocês. Não, ô Júlia, e A nós convenção fizemos. deu uma boa... E nós fizemos. O que eu fiz? Pra provocar. Eu coloquei uma mesa, 56 pastas durante o período. Peguei o morador e falei: escolhe qualquer um, me puxa. Tá assinado? Não. Outra, tá assinado? Não. Outra? Não. Aí eu falei: vamos fazer pior. Aí nós começamos a analisar outras coisas. E aí começamos, vamos pegar um exemplo de uma nota. Olhamos uma nota, falei: um controle em 2000. Lá em 2000 ele comprou 300 unidades, pagou R$29. Em 2000, 300 unidades, quantidade é menos. Hoje eu pago 27. Hoje. Aí nós brincamos mais ainda, Júlio. Falei: vamos pegar uma nota, vamos ver refletor. Pesquisem aí vocês. Antes, eu dei a especificação exata do refletor. Aí essa você vai rir. 2000 também. Eu achei R$57. Pois vocês pagaram 535. Aí você fala assim: isso é só o começo. E aí o que foi feito? Chamou ele, tá no polo, e chamou para dar explicação todos os conselheiros daquele período, e nós vamos chamar de todo até. Óbvio que eles também têm dentro da função eles também têm direitos e deveres e limites, inclusive, que eles têm que falar para os moradores: opa, tem alguma coisa acontecendo. E aí hoje eles querem falar para os moradores. E aí uma coisa perfeita, que você que está se formando em direito, você vai rir. Aí a convenção não estabelece, como a maioria, que o subsíndico tem isenção. Sim. Ou você muda essa convenção, ou sorry. Que é mó trampo pra mudar. Qual que é a coisa mais engraçada? Este determinado síndico, que nós não vamos falar, aprovou uma isenção. Aprovou uma isenção sem estar em pauta. Que doideira. Sem estar em pauta. Que doideira. E diz que o texto eu acho por bem dar isenção. E aí tem uma coisa. A piada. Eu acho um monte de coisa também. A piada, pelo amor de Deus. A piada, Júlia. Júlia, a piada maior, sabe o que é? Quem na Assembleia deve levantar a mão e falar: síndico? É o presidente da Assembleia. Falar: isso afronta a convenção. Quem que era o presidente? O síndico. Gente, o cara era tudo. Céu, conflito de interesse Blaster Master, não pode É isso. O síndico. Não, de jeito maneira. E não, tem pior. Piora. Levou a ata para registro, correto? Uhum. Por isso que eu falo que nada é perfeito. Aí o cartório deu uma devolução, não vou fazer o registro, pois foi aprovado o item sem estar no edital. E aí, perfeito. Não, eles foram lá, continuou dando isenção e subiu esta ata com a anotação de devolução para os moradores, jogou lá e ninguém percebeu. Todos esses anos. E na nossa auditoria pegamos. Nossa Senhora. Então assim... Nossa, um monte de crime aí acontecendo. Por isso que o Caixa estava desfalcado também. A isenção. Como que alguém não paga condomínio? Porque eu achei por bem que você não vai entrar, não vai pagar a taxa condominial, e aí a despesa ordinária fica desfalcada. Exato. Não faz sentido nenhum. E o grande pior que nós muito falamos, que isso é um defeito. O síndico,
ele olha, e a Júlia que trabalhou falsidade também... ideológica, com assinatura. Nossa, um monte de... Ainda tem, Júlia. Ainda tem. E o pior, que por isso que é importante que a pessoa ela tenha alguma experiência financeira. Ele olhava também, eu entendi por que ele gastou. Porque ele olhava a conta do condomínio, eu tenho 300 mil, ok, posso gastar. Não. Por isso que quando nós falamos nos nossos condomínios, Júlia, eu falo assim, não tem dinheiro. Não, isso é um absurdo. Eu vi o caixa, como você fala que não tem dinheiro? Por quê? Eu tenho que olhar a ordinária, a arrecadação da ordinária. Não importa que eu tenha 1,2 milhão do fundo reserva. Então, se a ordinária tem sobra para fazer, né, Luciano? Tem o dinheiro. Porque ela vem sempre, todos os meses. Então agora, você tem que partir daí. É dela, ela é o gasto, ela que paga tudo. Então, se ela não tem sobra, vai aguardar, economizar, juntar para fazer. Porque a convenção mesmo fala que é na emergência eu posso botar a mão. Então, esse é o problema de muitos síndicos. Ele trata, e eu acho que, até falo que falta um pouco da administradora, né, Luciano? Mas a administradora também é refém do síndico. Essa é real, né? Porque o síndico no fim tá ali, né? Não vai fazer, tira. Eu tô prestando atenção na sua fala aqui, imaginando uma coisa engraçada. Porque a gente, cara, condomínio tá virando stand-up. Porque você vê que as pessoas estão aprendendo sobre condomínio e você vê que o cara ainda continua batendo na tecla. Ó, e tem teimoso. Tem uma outra coisa que quando eu tava, um síndico chegou pra mim, e eu era gerente de carteira, transfere o dinheiro da conta do condomínio para esta conta. Mas é a sua conta pessoal. Não, isso aí já... Cheguei pro meu chefe e falar assim, eu não vou fazer. Tá aí. Partícipe, né? Mas voltando ao caso, brincadeiras à parte, claro. Falando do Mr. M aí, tinha que trazer aquele locutor que faleceu, né? Como que é o nome dele? Que trabalhava na Globo. O que falava do Mr. M lá, Mr. O da M. voz, falava pra ele poder explicar a mágica, né? Não, e o problema é engraçado, porque, cara, o cara faz uma coisa dessa e, assim, o problema é que você vê que no Minha Casa e Minha Vida, esse pessoal, ele não tem essa informação, não detém informação. Então, eles não vão pegar a pasta, folhear. Não vai olhar aquela pasta. Não vai olhar a pasta. 400 páginas, não olha. E aí você vê que quem participou também não fez a mesma coisa. Então, por isso que a gente fala que a gente fala pro pessoal que agora é o seguinte, o Em Questão Cash faz parte de explicar para você o que é consultivo, o que é fiscal, né, Anderson? E tá acontecendo agora uma junção, né, do consultivo com o fiscal, porque o consultivo dá conselho, dá palpite, dá sugestão, dá ideia pro síndico. E o fiscal fiscaliza, é isso que acontece. Mas a gente não tem. Olha as pastas, vê se o síndico fez. A missão do conselho fiscal é não só ficar sendo chato. Se for chato por chato, deixa eu ser sozinho, que daí eu sou chato sozinho. Você sabe que a gente tem que acompanhar. O conselho tem que olhar as pastas, assinar como aquele conselho não fez. Sim. Senão, por que você tá ocupando esse cargo? Não faz sentido. Você vê que hoje tem caso, né? Hoje tem ainda, continua a pasta, mas tem já o é que a grande maioria digital, acho que é né? digital, é digital, é. Sim, e você vê que tem alguns conselhos que ele olha dinheiro na conta e fala assim, não, mas vamos fazer aquilo. Fala, cara, você tá doido. Você tá olhando as contas? Você tá verificando o que tá sendo feito? Eu vou falar um caso que aconteceu comigo no próprio condomínio. Eu tive um ano que o cara pediu um monte de coisa e a gente estava nas manutenções, estava acabando a garantia da construtora, e aí a gente estava se esguardando para poder fazer o trabalho. E aí a gente teve um problema com a administradora que a gente não aumentou a cota condominial. Então eu tive que fazer um trabalho dentro disso aí, diminuindo o custo, né, para poder ter uma arrecadação e não ter dor de cabeça, porque graças a Deus a inadimplência ela não estava alta, ela estava uma inadimplência legal e dava para manter. Então tinha outros repasses dentro do condomínio, mercadinho, como que é o nome lá? Lavanderia. Lavanderia. Então, e aí a gente tem esses repasses e isso tem ajudado o condomínio. Então, o que eu fiz? Um trabalho com todas as empresas e falei, galera, vocês precisam ajudar a gente, vai diminuir custo aí, aqueles que não diminuíram a gente trocou, então a gente conseguiu fazer. E o cara teve a pachorra de ir na Assembleia de reeleição e falar assim, não, porque eu acho que eu falei para ele fazer isso, ele fazer aquilo, ele não fez, não tive o retorno dele, e o pessoal fala, cara,
você olhou as contas do condomínio? Tá cumprindo. Não, eu falei pra ele, alguma vez você me questionou por que não teve aumento? Porque você acha, quando não tem aumento, ninguém pergunta nada. Sim. Então, não pode. Eu tenho algumas coisas que nem prestador de serviço, eles têm dissídio, né? As coisas aumentam. E aí, como é que faz? Você olhou as contas do condomínio? Então, ficou... Não, cara, então... O que você quiser dentro do seu condomínio, a gente pode colocar desde que você pague. Lógico. É isso, né? A premissa é essa, é básica. E ainda nós sempre falamos, cada investimento que você fizer no seu condomínio vai refletir no valor do seu apartamento. Vai valorizar o seu patrimônio, mas automaticamente a sua taxa vai ser maior porque tem mais serviço agregado. É simples. É isso. Júlia, você tem alguma coisa engraçada nesse meio tempo? Olha, deixa eu pensar. Cara, assim, especificamente uma situação agora de cabeça eu não vou conseguir te responder, mas tem uma coisa em geral que eu acho muito engraçada, assim. Eu tô tendo, tipo, uma experiência de comportamento humano. Uau. Muito legal isso, porque eu tô, tipo, num laboratório, inclusive eu também sou, tipo, um bichinho no laboratório, assim, e eu fico vendo, só que de longe. Então, enquanto meu pai tá tocando uma assembleia presencial, eu vou olhando a cara das pessoas e começando a decifrar o que elas estão pensando, e aí você começa a ver quando uma pessoa tá ficando mais exaltada, que ela vai estufando o peito, ficando brava, fechando a cara, uma pessoa que tá feliz, que comprou o primeiro apartamento, tá com um sorriso de orelha a orelha, e isso tá me trazendo muita bagagem, porque a gente primeiro fala com as nossas expressões, né, com os nossos gestos, movimentos, com o corpo, né? E o meu pai sempre me falou isso, a gente começa a falar pelo corpo, então mão fechada, braço fechado, semblante, isso tudo. Então é muito curioso, porque eu tô começando a bater o olho e ver quando o público já tá muito bravo, assim, numa assembleia. Que meu pai faz da Elbor, por exemplo. É 100% presencial ainda. Tem tipo 1000 unidades presencial. Cirela, algumas são presenciais. Então não são todas que são online ainda. E aí você chega numa assembleia, você sente a vibe já. Sabe, o semblante, a energia, a cara fechada, o sorriso, as pessoas às vezes emocionadas. Eu participei de uma entrega de chaves da Vibra, né, que é o primeiro apartamento. Tinha um investidor lá que tinha 20 unidades só, nem falou, obrigada. Tchau, pegou a sacolinha com 20, falou, tchau, obrigado, foi embora. Falei, nossa, meu sonho, meu Deus, espero que seja eu fazendo isso um dia. E tinha aquela família chorando, tirando foto. Então não é uma coisa engraçada, mas é um contexto também que eu tô presenciando quase que toda semana e que tá me trazendo muita bagagem no sentido de posicionamento de imagem, assim. Sim. Quando você chega, como que você fala, o seu semblante, como que você se cumprimenta, como que você se veste, como que você se apresenta. Então é uma coisa bem interessante também, que faz parte da vida profissional, né? É legal, a gente participa de algumas coisas, a gente dá risada, e isso é legal, que é a primeira coisa que você acaba... Aí quando a gente entra numa assembleia presencial, a gente já faz aquela análise, fala, aquele ali vai causar. Né? Você já meio que... você já fala assim, aquele ali, pode ficar tranquilo que eu acho, ele já deve estar com um pedaço de pau. A gente coloca algumas coisas engraçadas e que a gente coloca algumas histórias também, né? Pra gente poder discutir isso. E o episódio anterior, a gente colocou aqui uma história que repercutiu na TV, né? Repercutiu nas emissoras, nas grandes emissoras, do síndico que levou paulada. E aí a gente vai verificar Não, eu tô dando risada com respeito, mas eu posso falar uma coisa pra você? Ele foi culpado. Independente, né? Mas eu vou falar pra você, como é que o cara toma partido de uma coisa que ele escutou dos outros, que a gente assistiu todo o contexto, e você vê ele falando. Você vê o seguinte, você mora num condomínio que tem um monte de bicho, um monte. Então você sabe que tem bicho irregular lá. Né? Você diz bicho animal. Animal. Arara, papagaio, periquito. Tem alguns bichos que é irregular. Papagaio é irregular. Você diz pro IBAMA. Independente da convenção de condomínio, o IBAMA mesmo, a lei. Eu penso o seguinte, se você não é a lei e você vai denunciar uma pessoa, denuncia todo mundo. Entendeu? Não pode lado A ou lado B. E aí você vê que ele aí mostra o primeiro contexto dele, o cara descendo do carro, ele chegando de moto e o cara pega um pedaço de barra de ferro e pum, né? É ferro, não foi pau. Ferro. Bate no cara, aí depois vem a reportagem e fala assim, vamos fazer aquele estranho, mas o que aconteceu? Olha, ela tá brava comigo, mas eu ouvi dizer, e denunciou ela, eu ouvi dizer, cara, a gente sempre fala aqui, o síndico ele não é polícia, ele não é investigador, mas
quando há uma situação de denúncia, ele tem que ver a veracidade do assunto para ele poder tomar uma posição. Até porque ele que representa, inclusive, numa ocorrência. É. Ele que vai lá representar o condomínio. Exato. Você não tá falando o nome do seu nome, você tá falando o nome do condomínio quando você for falar com a moça. É. Então você tem que investigar pra ver o que tá acontecendo, porque depois... Aí ela vai denunciar ele, vai falar, ó, você me acusou de uma coisa que não é verídica, toma aqui. E aí foi que a gente falou, ó, aí o Anderson parecia falar, não, aí não, né? Mas assim, a gente não deseja que o cara apanhe, mas, poxa, pelo menos quando você vai notificar, vai denunciar, faça da forma correta. A gente sempre fala aquele ditado, pau que dá em Francisco também tem que dar em Chico, né? Ou em Chico e Francisco. Mas não vai. E aí o histórico, a moradora, 6 cachorros dentro de um apartamento de 30 e tantas unidades. 6 cachorros, uma arara, 6 papagaio, cachorros. Assim, periquito. E ela tinha também arara. Não, mas isso daí já tá Aí- totalmente irregular. Se não tiver uma autorização... Então, um aí é compartilho, complicado. Né, um lugar, acho que tem algumas coisas assim que levam em consideração. Só falando sobre pet, né? Semana passada eu fui com meu pai fazer um podcast lá na Cobase. Pra falar sobre pet em condomínio. Eu Nós acompanhei a essas abertura, coisas. é legal. Vai ficar bem legal o episódio e tudo. E é curioso, porque uma das perguntas foi, a convenção pode proibir os pets? Em tese não, isso já está pacificado na nossa jurisprudência, mas a gente pode limitar, né? Sim. E aí é delicado, porque como que você chega num condomínio com uma convenção que não limita, mas tá todo mundo já insatisfeito com a condômina que tem 6 cachorros dentro de um apartamento de 30 metros? Fica com pelo, fica com mau cheiro. Nem todo mundo gosta de pet, tá tudo certo. Ok. Tá tudo certo, alguém não gostar de cachorro, ninguém é obrigado a gostar. Como que faz isso? Aí, de novo, vem a técnica do síndico, a imparcialidade no sentido de escutar as pessoas e não ter, mas eu gosto também de cachorro, então eu vou decidir mais a favor dela. Então é importante o síndico profissional também por isso. Olha como tudo vai se encaixando pra figura do Mas síndico. eu falo pra você, o síndico ele tem que ter um posicionamento duro, firme. E isento, né? Porque que acontece? Eu passei por uma situação agora, posso falar porque eu não vou citar o nome. A gente colocou um comunicado que o condomínio é bem grande e a gente não tem lugar para fazer a necessidade do cachorro. A gente fez um espaço para que, como tá tendo muito assalto na rua, esses negócios, então para não sair de madrugada e ter esse problema, leva o cachorro lá. Então ficou o espaçozinho, faz a limpeza, joga veneno lá para matar carrapato, o que for, e faz o tratamento. E aí é um espaço que o pessoal anda na área livre e deixa o cachorro mijar no poste. Então. Aí você fala assim, pessoal, se vocês forem andar nas áreas comuns, se o cachorro parar para fazer a necessidade, joga uma aguinha, limpa com um paninho. Tira, né? Acho que é bom. Aí eu barrei o cara porque o cara foi lá no poste e levou o cachorro lá e depois jogou água. Aí eu falei pra ele, cara, sabe que não... então não vou trazer água. Cara, eu fiquei nervoso, mas eu falei assim pra ele, fulano, você é adulto e sabe o que eu tô falando pra você. Você tá trazendo o seu cachorro aqui, não pode. Você tá depredando seu próprio investimento. Mas não é jogar, você não entendeu. O cachorro sai andando, se ele mijar no local, é uma coisa. Você tá trazendo ele no local para ele fazer xixi e jogando a água, não pode. Então as pessoas, elas meio que fingem não entender, entendeu? Para poder arrumar uma desculpa para... né? Porque aí você fala assim, aí você tem você pega o cara fazendo errado e fala, mas você não viu fulano tal. Falei, cara, sempre vai ser isso. E aí tem o caráter educativo e punitivo da multa, da advertência. E é um cara polêmico, desse né? é polêmico, mas assim, uma vez, foi sem querer, duas, a terceira multa e advertência. com certeza. Esse é o... Júlia, a gente tem um caso que a gente passou aqui, eu acho que a gente até comentou com você, sobre a doutora Júlia. Ainda não sou eu, mas já tô chamado de doutora. Mas ela é médica e a gente gostaria de colocar o vídeo dela, porque no outro episódio a gente colocou ela falando da situação que ela teve, porque ela estava sendo perseguida dentro do condomínio dela, ela foi na polícia, e aí algumas mídias colocou que o cara tinha sido preso e não tinha, ela até chorou e tal, e hoje eu quero colocar o vídeo dela falando que ele foi preso, que ela tá mais tranquila, porque ele ultrapassou a medida protetiva, ela chegando em casa, ele tacou o prato, entendeu? Então ela conseguiu fazer isso. E eu queria colocar aqui, porque na outra a gente colocou ela chorando. Sim, tal. sim. Pra ver... E agora com um bom desfecho, pelo menos, no sentido de que ele foi preso. Eu sempre falo que a gente sabe como que é algumas coisas na justiça, né? Sim. Ele
parece que ele comprovou que ele tem problema, tal, então é perigoso ele voltar, mas que o condomínio tome atitude nisso, né? Porque era uma situação dele andar pelado pelo condomínio, ele... Ou seja, aquele típico morador antissocial e pra lá de louco, porque ninguém quer ter. E tem, né? Isso independe de novo da classe, né? Com certeza. Isso se a produção puder colocar pra gente o vídeo, fica legal. Boa noite, gente. Primeiramente eu quero me desculpar por ter sumido e agradecer as mensagens de carinho e de preocupação que eu recebi. Eu estou bem e eu senti a necessidade e a obrigação de compartilhar com vocês hoje que o meu vizinho está preso. No dia 8, eu dividi aqui a minha angústia depois de mais uma tentativa de agressão, quando ele atirou um prato para me atingir no corredor, enquanto eu apenas saía de casa, e esse episódio foi considerado uma quebra de medida protetiva que eu havia conquistado e já tinha esclarecido aqui para vocês que eu estava com a medida protetiva ativa. E além disso, havia um erro grave nessa medida, porque ela determinava a distância mínima de 200 metros, mas ele mora a menos de 5 metros da minha porta. E isso me deixava em risco todos os dias com esse novo relato, e as provas apresentadas, o juiz reconheceu a violação e determinou a prisão preventiva. Então hoje ele se encontra preso. Eu confesso a vocês que essa notícia me trouxe um enorme alívio, parece que eu voltei a respirar, porque viver com medo constante não é viver. E embora essa prisão não apague tudo o que já aconteceu, ela representa para mim uma resposta da justiça e me permite respirar muito mais em paz. Eu quero dividir isso não só como desabafo, mas também para agradecer de coração a todos que me apoiaram. Se não fosse o barulho de vocês, essa luta que já se arrastava há 1 ano, talvez continuasse sem fim. E eu não sei onde eu estaria agora, se não fosse esse apoio. Nesse caminho eu encontrei pessoas incríveis que me estenderam a mão, mas também ouvi muitos julgamentos cruéis que me machucaram muito, e justamente quando meu psicológico já estava bem frágil. Esse é o problema. E graças a Deus, isso foi apenas 10%, e os outros 90% foram pessoas de luz que me deram força quando eu mais precisava. E eu estou tendo acompanhamento psicológico, assim como eu estou sendo direcionada pelo meu advogado. Pessoal, antes de encerrar, se cabe aqui, eu preciso falar de algo também que me preocupa. Quando ele foi preso, os 2 gatos dele ficaram sozinhos no apartamento. Esses animais não têm culpa de nada e não merecem sofrer. Então, eu pessoalmente não vou me envolver diretamente nessa questão, mas eu quero ajudar de uma forma responsável, encaminhando ao síndico uma solução para que eles recebam o cuidado necessário. Por isso, eu vou pedir a ajuda de vocês para que me enviem no direct ou marquem aqui autoridades ou ONGs ou órgãos competentes que possam intervir, porque afinal ninguém pode adentrar o domicílio desse sujeito, porque pode ser considerada invasão a domicílio. E assim a gente consegue garantir que esses animais sejam protegidos e acolhidos enquanto tudo isso se desenrola. Mais uma vez, gente, muito obrigada, muito obrigada. Boa noite. É uma coisa assim que não tem nem o que falar, né? É surreal que Só isso que ainda aconteça. E 1 ano... Mas é também condição da convivência, né? Sempre vai ter gente louca, mal educada, inconveniente, gente legal, gente de bom coração. Então, a gente sempre entra nesse detalhe, por isso que a gente sempre fala pros pais que largam seus filhos sozinhos no condomínio, saber que o condomínio é que nem se fosse a rua. Não importa se tem uma portaria, se tá num espaço que é fechado. Você não sabe quem mora nas outras unidades. E olha que situação, assim, extremamente traumática e um tanto quanto desagradável, né? Você tá na rua, você já tem que se preocupar com quem vai pegar seu celular se você estiver falando, o cara passar de bicicleta e pegar. Tá no metrô, você vai ser encoxada, assediada. Tá no trabalho, se você não vai sofrer um assédio moral, um assédio sexual. Você chega na sua casa pra tirar os sapatos, relaxar, colocar as pernas pro ar, não. Tem um vizinho louco que também fica te importunando, também fica te... Horrível essa situação. Que bom que ele foi preso. A justiça, né, frente aos nossos estudos aí de direito, aparentemente fez o papel certo, correto, que é o justo, né? Sim. E que ele não saia de lá, não. Porque e se te apresentar um laudo dizendo que é doido, que não sei o quê, que seja não... então interditado, mas que não volte pro condomínio. Não volte pro condomínio, que ele vai morar no meio do mato, sozinho. Mas olha, eu tenho um ponto de vista muito claro aí. O síndico comeu bola. Foi omisso. Foi completa. A situação vem rolando há 1 ano. Não. Até por isso que as pessoas falam que eu sou bravo. Eu não admito. E tem coisas que eu não tô nem aí. Mexeu com criança, idoso, a vida ali, eu vou pra cima. Sim. E principalmente, e aí é uma outra coisa, né, Júlia, que coloca aqui, é que também nós temos o problema, eu acho que é um dos problemas muito grave, é que nós temos algumas pessoas que vivem em condomínio
e maltratam as pessoas que estão ali para trabalhar. Isso é gravíssimo, né? O funcionamento de um condomínio muito é por conta dos funcionários. Seu portão não tá abrindo do nada. Tem um cara apertando o botão. A piscina não tá limpinha, transparente do nada. Tem alguém que limpou a piscina. O hall tá sem pelo porque alguém passou um pano. Então, pera lá, você não é melhor que ninguém, né? O condomínio tá rodando porque tem alguém gerenciando isso, que é o síndico. As contas estão sendo pagas porque a administradora tá à frente disso tudo. E tá rodando no dia a dia porque tem funcionário prestando um serviço pra você, mas não é pra você, pessoa física, é pro condomínio que você mora, né? E eu falo uma coisa, eu sempre falo uma coisa nos nossos condomínios, eu falo pros moradores, que a gente tá tendo muito problema com encomenda agora, né? Então a gente sabe que, você sabe, isso tá tirando a gente do sério. E o que eu sempre relato pro condomínio? Às vezes é um condomínio que o porteiro já tá lá há anos, né? Aí o que o cara faz? Crucifica o porteiro e não sabe se o cara entregou ou não. Porque às vezes o cara já sabe o nome do porteiro, isso tá acontecendo muito. Ele entrega as mercadorias, esquece de entregar a mercadoria de um morador, coloca lá que entregou. Coloca o nome do porteiro, entreguei por porteiro tal. E não entregou. A gente tem casos disso que literalmente aconteceu, que o morador foi lá, falou um monte pro porteiro, não teve depois, eu acho que a humildade de chegar lá e falar pro cara desculpa, porque depois o entregador viu que fez errado e foi lá e entregou. Você entendeu? Então, eu falo pra eles, galera, vamos primeiro proteger quem tá com a gente. Lá fora a gente não sabe quem tá entregando. Eu falo assim, antes de ter a prova concreta da situação, vamos tomar a providência correta. Antes de atacar, estudas. Ah, não foi isso. Vamos verificar, chama o síndico, ó. Cara, não foi aqui, o cara não entregou. Vamos verificar, chama lá. Aí agora, lógico que se tiver o caso que o cara entregou e aconteceu, sei lá, de extravio, cara, fica tranquilo que vai ser pago. A modernidade, né, que a gente tá falando sobre implantação, enfim, com o novo plano diretor, né, com estúdio, residencial, aquela coisa misturada, os condomínios já estão vindo com um armário inteligente, justamente para evitar esse tipo de problema. Sim. Então, aí a responsabilidade do entregador para com o condômino. O porteiro não fica no meio de porque ele já manda, porque já tá sai aqui, pra ele. escaneia, sei lá como fala, então é uma boa solução, né? Sim. Mas pra você ver, os condomínios antigos tem aquele porteiro que tá há anos, que é contratado, que é funcionário próprio do condomínio, né, de uma terceirizada, então não tá lá há muitos anos mesmo. E antes não vinha muito encomenda, agora tem 30 encomendas chegando ao mesmo tempo do Mercado Livre, e aí como que faz? Então o síndico também tem que treinar, se eventualmente os funcionários, os condôminos queiram que ele mesmo recebe, tem que falar, tem que fazer isso, é isso que você tem que fazer a partir de agora. É função do síndico também modernizar os funcionários, se caso ele não queira trocar, na minha opinião, porque se você não vai demitir, você tem que ensinar o que tá acontecendo agora, porque antes não acontecia isso, e aí? Sim. Né? Sim. E aí? Tá acabando o programa. Tá vendo? Na hora que começa aí, eu já ia pedir já um refri, nós ia ficar aqui de boa até a noite. Eu ia falar pra ligar o pai dela, né? Refri nada, já quase sextou, cadê a breja? Ó, Júlia, quer dar algum recado pros moradores, pra massa condominial? Da massa condominial. Gente, obrigado por me receberem tão bem. Tô muito feliz de estar mergulhando no meu pezinho, né? Que eu tô só com o pezinho ainda. Daqui a pouco eu mergulho de vez. Tô muito contente com essa nova fase. Agradecer mais uma vez vocês pelo convite, pela gentileza, pela cordialidade. Obrigado. E também queria falar sobre um projeto, né, que eu acabei esquecendo de falar, que eu tô desenvolvendo com meu pai, chamado Condomínios e Outras Paixões, em que, sobretudo, a gente vai falar sobre condomínios, é claro, mas também sobre as outras paixões que a gente tem, para mesclar um pouco, não ficar só sobre o condomínio. O Márcio que fala sobre direito imobiliário. E aí a gente vai falar sobre gastronomia, sobre música, sobre... Eu sou inteira tatuada. Hoje eu tô de manga comprida, não dá pra ver nada. Mas eu sou inteira tatuada, então a gente vai falar sobre tatuagem, sobre moda, que é uma coisa que eu gosto, sobre maquiagem. E juntos a gente vai mesclar condomínio com outras paixões e a partir das afinidades fazer outros tipos de negócio. A ideia é essa do site. E aí chama www.condominiosoutraspaixões.com.br. A produção vai colocar aí no ar. Isso. Aí tem eu e meu pai lá, é um orgulho começar a desenvolver esse projeto com o meu pai, porque é a pessoa que eu mais amo nesse mundo.
meu companheiro de vida, de afinidade, de conhecimento, de admiração. Então eu fico muito feliz disso tudo que tá acontecendo. Legal, hein? Além de ele estar na televisão, ela fica sabatinando ele, que dá pra ver lá. Ó, vídeo, foto. Isso é legal. E uma coisa legal que eu ganhei muita proximidade com meu pai, que meu pai, assim, todo mundo já sabe, não tem problema falar aqui. Ele é muito bom de fomentar negócio. Mas quando é pra ele não sabe cobrar. Ele não consegue. E a gente é judeu, né? Ele fala assim, um sangue de judia, assim, violento. Eu tenho mesmo, que eu conto centavo. Vou contando centavo e vou juntando não sei o quê. Tô começando a cuidar das palestras dele, né? Lá pra FOB, BH, Campo Grande, Bahia. Dupliquei o valor. Meu, você é boa nisso, né? Deixa comigo. Aí foi 1, 2, 5, 20. Legal. Fato é que a gente já tá com 12 patrocinadores e a gente começou em junho. Então a ideia é que a gente tenha 24, 36, que venha muito. E é o sangue também do jovem. Porque ele tem a experiência e eu tenho o pique. Se juntar isso, nossa, fica uma simbiose perfeita. Não, mas o legal de você estar nesse e de você estar fazendo isso, que eu acompanho, é que você está dando vida ao que ele não conseguiu dar. Isso. Porque ele teve um trabalho pesado de estar criando o nome dele, de fazer as coisas dele. Eu acho que para ele passou isso, né? Porque eu falo uma coisa aqui e é muito engraçado. A minha esposa, né, que eu amo muito, para não falar que, né... Não falou dela, falou sim. Eu falo, amo ela e minha filhota de 2 aninhos, que o gênio é igual. Isso é bom ou ruim? Não, é bom, você é louco. Eu me divirto com ela, cara. Por mais, eu acho que se ficar bravo é pior, que aí eu vou zoar. Aí eu dou risada, brinco, né? O que acontece? A gente sempre fala que no trabalho, se você não colocar a sua imagem, suas coisas, não vai pra frente, porque hoje o mercado tá assim. E eu não era assim. Minha mulher, a gente saía pros lugares, eu falava, ela vinha aqueles pratos de comida nos lugares bonitos e tal. Vamos tirar foto? Eu tô com fome, vamos comer primeiro. Mas se eu comer primeiro, como tirar foto? Né? E eu falo, não, aí eu falo assim, vamos tirar uma foto. Eu falo, mano, vamos guardar a imagem daquilo, mas não é. Hoje, literalmente, você tem que... Quem não é visto, você não é tem lembrado. que colocar a foto. E você faz isso com seu pai e tal. Seu pai já tá lá na televisão, sai da televisão e fala, eu tô cansado. Aí tá a Júlia lá atrás, assim, ó, meu pai ali, ó. Eu vou sair. Mas é legal. Isso é muito legal. Não mostra só o Márcio profissional. Mostra ele como ele é fora das câmeras. E o carinho que a filha tem. Fala, eu vou fazer o Rafaela, faz a mesma coisa pro Baba. Não, Aí, e às Rafaela. vezes isso mostra para algumas pessoas que tem aquele olhar crítico dele, que ele é diferente, que ele não é aquilo que a pessoa desdenha, né? Que meu pai também é tanto quanto excêntrico, né? Faz barra lá na praça, posta foto sem carro. Fala, ai pai, não exagera também, né? Mas agora pode. Agora pode. Tem já tem a liberdade poética. Tem liberdade poética, é Exato. isso. Mas, Júlia, legal, o projeto é bem legal, eu Legal. acompanho o projeto, fico feliz que tenha muito sucesso, você Que e seu bom. pai e você agora, né? Que Seu bom. pai já tem muito sucesso, eu acho que agora é trilhar o seu caminho. Exato. E a marca Rashkorski ficar, Isso. né? Peso, exato. né? peso. Com peso e só né, pra gente encerrar, que dizem, tá no sangue. Tem nada no sangue não, gente. É muito treino, estudo, dedicação, humildade acima de tudo pra que eu consiga ser bom. Ai, tá no sangue, seu pai é bom. Não tem nada a ver. Se fosse assim, o filho do Pelé também ia estar no sangue. o filho do Ronaldinho o Gaúcho, filho da Todos, Michael Jackson ia cantar, dançar tão bem como... Não força as não coisas, tem, não. né? É só, é o nome, né? É o peso do nome. É isso. Júlia, muito obrigado. A gente vai querer você aqui novamente. volta, claro. E quero participar daquele programa de treta lá que você falou. Lógico, você vai trazer assunto pra nós, isso é bem legal. Esse aí Colocar a Júlia legal. como embaixadora da hora do pau. Nossa senhora, é muita treta. Nossa, mas é legal isso, é essa discussão que as pessoas, elas precisam entender que às vezes elas causam um atrito que não precisa. Sim. Às vezes elas não entendem, às vezes nem iniciou o projeto de cuidar do condomínio, que ela já tá ali, porque você vai fazer isso, porque não sei o que lá. Calma, pessoal, vamos devagar, a gente vai mostrar o trabalho. Então as pessoas precisam entender isso. Sim, claro. Mas, Júlia, muito obrigado pela presença. Queria agradecer novamente você. Queria agradecer a audiência do Em Questão Cash.
Eu quero agradecer muito você que tem assistido Em Questão, que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou e apertou o sininho para novos conteúdos. E você que está nos assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho, vai receber novos conteúdos desse como um peso do que a Júlia Rashkorski aqui. Galera, pra gente agradecer os apoiadores, vai entrar um apoiador novo aí. Uau. A gente vai mostrar, é um aplicativo chamado Mundo da Troca. A produção vai colocar aí para vocês verem que tem a fala, o início lá do aplicativo, Isso muito é legal. Ele é meio que você compra coisa nova, você consegue fazer trocas, então é um aplicativo que já tá rodando. Pra condomínio é ótimo. Não, em geral. Ó quem apresenta. Pra vocês. Primeiro uma Celso pergunta. Zucatelli. Você já teve vontade de comprar algo, mas faltou dinheiro? Financeiramente não era possível realizar aquele sonho? Quem nunca passou por isso? Todo mundo já passou por isso? Ou você que está me assistindo está passando por isso agora? Calma, a gente tem uma solução. E o nome desta solução é Mundo da Troca. Eu vou explicar como funciona esta plataforma. É muito legal. Lá você pode anunciar algo que você quer vender. Você vai encontrar algo para comprar. E você pode trocar produtos. É isso aí. E não importa o valor, gente. A gente está falando de imóveis, a gente está falando de celulares, de computadores. Você pode colocar um jet ski, uma moto, um carro. Não importa. Qualquer produto pode ser anunciado no Mundo da Troca. Aliás, os planos de anúncios são os mais completos do Brasil. Inclusive o gratuito e ilimitado. O importante é você entender que essa plataforma chegou para revolucionar o mercado e para oferecer oportunidade para você. Bora conhecer o Mundo da Troca. É fácil. Clique aqui e saiba mais. Mundo da Troca. Vamos trocar? Show! Show de bola. Aproveitando, queria agradecer os nossos apoiadores, a LTS Síndico, representada pelo Anderson, a G5M, Bela Telha, Fast For You, LD Tech, Enzino Bombas, Casa de Bomba São Paulo, Premier Piscina, SEAP Segurança e Serviço, Espacial Imóveis, Conexão D, Colabora Engenharia, Migratio Solução e falar do José Elaine, né? Que é o nosso amigo. Próximo aí. Júlia, a gente tem um amigo, cara, que ele dedica a vida dele para ajudar crianças carentes. São crianças que são a primeira vez que vai no McDonald's. O ano passado isso. Eles levaram 400 e esse ano eles querem chegar à marca de 1.000 crianças. Que demais. Então eles têm a data do dia 4/10, 160 e do dia 5/10, 120, sendo 40 crianças com problema acompanhadas dos pais. E aí a gente tem o QR Code. Lógico que para adotar uma criança é R$25, eles não têm apoio do McDonald's, eles levam lá sem apoio do McDonald's. E eles cobram o valor normal, então eles cobram R$25, que é o lanche McLanche Feliz, né? Que é o QR Code para o Pix. E a gente tem o telefone dele também, que é Pix, DDD 11 98018 1548, José Elaine. É uma bela iniciativa. Queria novamente agradecer e até o próximo episódio do Em Questão Tchau, Cast. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.